Olá, shalom a todos do grupo de Kabbalah do Moré André Rosa. Me chamo Teone Castro de Oliveira, sou aluno do Moré André Rosa. O mestre Moré André Rosa é um astrólogo, cabalista e mestre na Torá. Seus ensinamentos através de vídeos e aulas no canal de YouTube. Essas aulas são feitas de forma muito didática. Seus vídeos têm um conteúdo profundo e bastante maravilhoso. É de fácil entendimento e compreensão. Você vai se surpreender com a Torá e a Kabbalah de uma maneira nunca antes explicada. Vai abrir a sua mente e seu coração. Vai aumentar muito os seus conhecimentos na Torá e na Kabbalah. Também recomendo a você que faça o mapa astral. Se você deseja se conhecer, você vai se surpreender com tanto conhecimento de si mesmo. Tudo de forma clara e objetiva. Obrigado, Moré André Rosa, por partilhar seus conhecimentos. Que o Eterno recompense com muita saúde, vida longa e sustento farto. A todos dos grupos da Kabbalah, do mestre Moré André Rosa, muitas brahas do Eterno. Baruch Hashem. O assunto da divindade no exílio. Está escrito: não há nada além dele. Isto quer dizer que não há outra força no mundo que tenha a possibilidade de fazer algo contra ele. E quando uma pessoa vê que há coisas no mundo que contradizem o governo superior, a razão é que essa é a sua vontade. E esse é o aspecto do Tikkun, correção, chamado a esquerda repele e a direita aproxima. Isto é, o que a esquerda repele, o que desvia da correção. Isso quer dizer que há coisas nesse mundo que desde o princípio vieram com a intenção de desviar a pessoa do caminho correto, e por meio delas é repelida da santidade. E o benefício dessas repulsas é que por meio delas a pessoa recebe uma necessidade e um desejo completo para que o Criador ajude, já que ela vê que de outra maneira está perdida. Não é apenas não progrida no trabalho, mas vê que retrocede, ou seja, que mesmo em Lolishimá, trabalho não pelo bem do Criador, lhe falta a fortaleza para cumprir a Torá e os mitzvot, já que somente por meio da superação verdadeira de todos os obstáculos acima da razão, ela pode cumprir Torá e as mitzvot. Mas nem sempre tem a fortaleza para se sobrepor acima da razão. Pelo contrário, é obrigada a se desviar e Hashem não o queira do caminho do Criador, mesmo trabalhando em Lolishimá, para receber. E a pessoa para quem o quebrado é sempre maior que o completo, ou seja, há mais descenso, mais queda do que ascenso, subidas. Não vê o final desses estados de caída, pensando que permanecerá sempre fora da santidade, pois vê que é difícil para ela observar até o mais mínimo detalhe, a menos que se sobreponha acima da razão. Mas, se ela nem sempre é capaz de se sobrepor, qual será então o seu fim? É assim que a pessoa chega à decisão de que não há quem possa ajudá-la, exceto o Criador. Isso faz com que permaneça em seu coração
uma exigência verdadeira para que o Criador lhe abra os olhos e o coração e a aproxime realmente da adesão eterna com ele. Segundo isso, conclui-se que todas as repulsas que ela experimentou vieram do próprio Criador. Ou seja, tudo aquilo que ela interpreta como quedas, castigos, vieram do próprio Criador. Isto quer dizer que não foi porque a pessoa era culpada, já que não teve a possibilidade de vencer, mas porque teve essas repulsas. Mas, se não fosse pelas pessoas que querem verdadeiramente se aproximar do Criador, de tal maneira que não venham a satisfazer com pouco, ou seja, para que não permaneçam no estado de criança pequena sem o conhecimento. Por causa disso, lhe é dada a ajuda do alto, para que não tenha a possibilidade de dizer Hesed a Hashem. Eu tenho a Torá e mitzvot, boas ações. E é o que mais preciso? Aqui uma pergunta. E isso acontece se precisamente aquela pessoa tem um desejo verdadeiro, então ela recebe a ajuda do alto, mostrando-lhe constantemente suas falhas nos estados presentes, ou seja, são-lhe enviados pensamentos e opiniões que estão contra o trabalho. Isso é assim para que ela possa ver que não é uma com o Criador. Enquanto mais ela se sobrepõe, mais vê como sempre se encontra mais afastada da santidade do que os outros, que sentem que são um com o Criador. O que não acontece com ela, já que sempre tem queixas e exigências e não pode justificar o comportamento do Criador, como ele se comporta com ela. E isto lhe causa dor, dado que é una com o Criador, até que ela chega à sensação de que não tem parte alguma na santidade. Embora ela ocasionalmente receba um despertar do alto, o qual reanima temporariamente, pouco depois ela cai em um lugar de baixeza. No entanto, isso é o que a faz perceber que somente o Criador pode realmente ajudá-la e aproximá-la. A pessoa precisa se esforçar para ir sempre pelo caminho que leve à adesão com ele, o Eterno. Em outras palavras, que todos os seus pensamentos sejam sobre ele. Ou seja, mesmo que se encontre num pior estado, já que é impossível estar em uma queda mais terrível que esta, não deveria deixar o seu domínio. Ou seja, pensar que há outra autoridade que a impede de entrar na santidade, como se estivesse na mão dessa autoridade o poder de lhe fazer bem ou mal. O que significa que a pessoa não deve chegar e pensar que se trata da força da Sitra Hará, do outro lado, a qual não deixa que a pessoa faça as boas ações e siga o caminho do Criador. Pelo contrário, deveria pensar que tudo é feito por parte do Criador. E como disse o Baal Shem Tov, que quem diz que há outra força no mundo, ou seja, as clipote, cascas, essa pessoa está em um estado de servir outros deuses, idolatria, e que não é necessariamente o pensamento da heresia que causa transgressão, mas a pessoa pensa que há outra autoridade e força a parte do Criador. Ela já está produzindo uma transgressão aqui de idolatria. Além disso, aquele que diz que um homem tem sua própria autoridade, em outras palavras, que diz que ontem, por si mesmo, não quis seguir o caminho do Criador, também isto é chamado de cometer o pecado da heresia. Ou seja, não crê que somente o Criador é quem dirige o mundo. Não obstante, no momento em que cometeu alguma transgressão, indubitavelmente deve se arrepender e se desculpar por ter realizado tal transgressão. É também aqui que precisamos ordenar a pena e a dor na ordem correta, sobre a qual ponto a pessoa situa a causa do pecado. Aqui uma pergunta. Já que este é o ponto pela qual precisa lamentar. A pessoa precisa se arrepender para então dizer: esta é uma transgressão que comete porque o Criador me lançou da santidade para um lugar de imundície, a latina, que é um lugar de sujeira. Ou seja,
que o Criador lhe deu um desejo e um anseio para se divertir e respirar o ar em um lugar de fedor. E é possível dizer que o que está escrito nos livros, que às vezes as pessoas veem encarnada como um porco, pelo qual percebe um desejo e um anseio por se comportar de tal maneira. Pois já foi dito sobre eles que eram um lixo, querendo ela novamente receber deles o seu sustento. Dessa forma, no momento em que a pessoa sente que agora se encontra em um estado de ascensão, sentindo um pouco do sabor do trabalho, que não diga, né, agora me encontro em um estado em que entendo que convém servir o Criador. Pelo contrário, deve saber que agora encontrou compaixão aos olhos do Criador, e por isso o Criador a aproximou, e por essa razão agora ela sente o bom sabor do trabalho. E será cuidadosa para nunca deixar o domínio da santidade. Ao dizer que há alguém mais que opera parte do Criador. No entanto, daqui se deduz que a questão de ter encontrado compaixão aos olhos do Criador, ou o contrário, não depende do indivíduo em si, mas que tudo depende do Criador. E não está nas mãos da pessoa entender com sua mente externa por que é que agora encontrou compaixão aos olhos do Criador. E logo depois da queda, não. Da mesma maneira, quando se lamenta porque o Criador não a aproxima, também deveria ser cuidadosa para que a pena não o atormente, ou seja, pelo fato de que ela se encontra distante do Criador, já que com isto a pessoa se torna um receptor para o seu próprio benefício. Aqui quem receberá e quem recebe esta está separado do Criador, e quem recebe está separado do Criador. Pelo contrário, deveria se lamentar pelo exílio da Shekhinah, divindade, ou seja, que ela causa pena a Shekhinah. A pessoa deve imaginar a si mesma, por exemplo, como se tivesse uma dor em algum pequeno órgão. De toda maneira, a dor é sentida, principalmente na mente e no coração, já que o coração e a mente são o todo do homem, o todo do homem. E seguramente a sensação de um único órgão não pode parecer com a sensação de toda a pessoa, já que é ali onde a dor é principalmente sentida. Da mesma maneira, a dor que uma pessoa sente quando está distante do Criador, posto que a pessoa é somente um pequeno órgão da Sagrada Shekhinah, porque a Sagrada Shekhinah é a alma geral de Israel. Portanto, a sensação da dor particular não se assemelha à sensação da dor geral. Isto quer dizer que há dor na Shekhinah, quando seus órgãos estão separados dela, não podendo ela cuidar deles. E é possível que isso seja que o significado do verso, no momento em que a pessoa lamenta, o que diz a Shekhinah, é mais leve que a minha cabeça. E com isto a pessoa pensa que é pela pena do afastamento dela, e não por si mesma, evitando cair sob o domínio do desejo de receber para si mesma, o qual é considerado a separação da santidade. O mesmo acontece no momento em que a pessoa sente que existe uma pequena proximidade com a santidade, já que sente alegria por ter encontrado compaixão aos olhos do Criador. Então, também se pode acrescentar dizendo que o principal da sua alegria estará nisso, em que agora a alegria no alto para a Sagrada Shekhinah, visto que ela teve um lugar para aproximar seu próprio órgão, sem que haja a necessidade de mandar para fora seu órgão particular. E dado que a pessoa consegue alegrar Shekhinah com isto, já tem alegria. Isto também vai de acordo com o mesmo cálculo, já que quando há alegria no particular, é apenas uma parte da alegria que há em todo geral. E por meio destes cálculos, ela perde sua individualidade e evita de ser apanhada na rede da Citrahará, a qual é o desejo de receber para seu próprio bem. E é assim
que o desejo recebe é um assunto necessário, já que este é todo homem, pois tudo que existe uma pessoa parte do desejo de receber não pertence ao Criador, exceto que nós o atribuamos ao Criador. No entanto, o desejo de receber prazer deve ser corrigido com o fim agora de outorgar, ou seja, ser doador. Isto é, que o prazer e a alegria que o desejo de receber toma devem ser efetuados com a intenção de causar contentamento no alto, com aquilo que o Criador, com que os criados desfrutam, pois este foi o propósito da criação, beneficiar essas criaturas. E isto é o que se chama a alegria da Shekhinah no alto. Por este motivo, a pessoa deve buscar conselho de como pode fazer para causar contentamento no alto. E seguramente, por meio disto, ela terá prazer em causar contentamento no alto. Portanto, sempre anseia por estar no palácio do rei. E com isso, terá a possibilidade de se entreter com os tesouros do rei. E com isso, certamente causará contentamento no alto. Em suma, o anseio deve ser somente pelo Boré, pelo Criador. Vamos aqui trazer um pequeno show explicando melhor tudo isso. Não há, né? Aqui vamos ler direitinho, ó. Shalom a todos, sejam muito bem-vindos, né? Mais um ensinamento aqui da escola Kibel Missinai. Hoje nós vamos mergulhar em um texto mais profundo e transformador de Baal HaSulam, o Rav Yehuda Ashlag. O tema é a divindade no exílio. Este não é um exílio geográfico, mas um estado interior que todos nós experimentamos com o Criador. A pergunta que este ensinamento responde é: se a Cabala nos ensina que não há nada além dele, em ou de Milvador, então de onde vêm esses desafios? Quem ou que está empurrando para longe? Vamos, então, entender a palavra aqui dos nossos mestres. Na parte 1, está escrito: não há nada além dele. Isso quer dizer que não há outra força no mundo que tenha a possibilidade de fazer algo contra ele. E que quando uma pessoa vê que as coisas no mundo que contradizem o governo superior, a razão é que é a sua vontade. E que esse aspecto de tikkun, correção, chamando a esquerda repele e a direita aproxima, há coisas neste mundo que desde o princípio vieram com a intenção de desviar a pessoa do caminho correto e por meio delas. E ela é repelida da santidade. A explicação. Este é o fundamento de todo o nosso trabalho espiritual, em Od Milvador. Isso, né, não é o que o Criador... não é que o Criador é a força mais forte, é que ele é a única força. Não existe força contra força. Tudo, absolutamente tudo, o bem e o que percebemos como o mal, o sucesso e o fracasso, vem de uma única fonte e tem um único propósito. Então, por que ele cria obstáculos? O Baal HaSulam nos dá a chave. A esquerda repele e a direita aproxima. Imagine um pai ensinando um filho a andar. O pai não o segura o tempo todo. Às vezes ele o solta, deixa que ele tropece. Essa repulsa da mão esquerda não é para machucar a criança, mas para forçá-la a encontrar seu próprio equilíbrio e a sentir a necessidade de segurar a mão direita do pai. O desafio. As quedas, os momentos em que sentimos repelidos da santidade, não são acidentes, são ferramentas divinas projetadas com um propósito. A parte 2. O benefício dessas repulsas é que, por meio dela, a pessoa recebe uma necessidade e um desejo completo para que o Criador a ajude, já que ela vê que, de outra maneira, está perdida. Ela chega à decisão de que quando quem possa ajudá-la
né, exceto ao Criador, isso faz com que ela permaneça em seu coração uma exigência verdadeira, para que o Criador lhe abra os olhos e o coração. Aqui o propósito é, enquanto achamos que podemos isso sozinhos, com nossas próprias forças, nossa inteligência, nossa retidão, não estamos realmente buscando o Criador. Estamos buscando autogratificação espiritual. O Criador, em sua misericórdia, nos envia desafios que nos quebram e nos mostra que sozinho nós só não avançamos, como também caímos, regredimos. É somente quando chegamos ao fundo do poço, ao ponto de total desespero e reconhecimento da nossa importância, que um clamor verdadeiro nasce em nosso coração. Não é mais um pedido educado, é uma exigência, uma súplica de alguém que está se afogando. E esse clamor que o Criador estava esperando o tempo todo. As quedas foram um meio para criar o vaso CRI, para um desejo verdadeiro. Agora, o ponto mais perigoso no caminho, quando caímos, a quem culpamos? Parte 3. As pessoas devem chegar a pensar que se trata da força da Citrahara. O outro lado. Pelo contrário, ela deveria pensar que tudo é feito por parte do Criador. É como disse o Baal Shem Tov, que quem diz que há outra força no mundo, né, as clipotes, ou que elas têm forças, não que elas não existam, essa pessoa está em um estado de servir outros deuses. Se a pessoa pensa que há outra autoridade, força parte do Criador, ela já está produzindo uma transgressão. Isto é absolutamente crucial. A Cabala não acredita em um dualismo, numa batalha entre o eterno e o lado negativo, o diabo. A Citrahara, o outro lado, não é uma força independente, é o sistema de ocultamento criado pelo próprio Criador. Dar poder independentemente a ela é idolatrar ou idolatria. Mas a idolatria ainda é mais sutil. Dizer eu falhei porque sou fraco, ou eu tive sucesso porque sou forte, também é idolatria. Porque em ambos os casos você está negando que o Criador é o único que opera. Você está criando uma autoridade, você mesmo. Então, como devemos nos sentir quando caímos ou quando pecamos? Parte 4. A pessoa precisa se arrepender para então dizer: esta é a transgressão que cometi, porque o Criador me lançou da santidade para um lugar de imundície. Da mesma maneira, quando se lamenta, porque o Criador não aproximou. Deveria se lamentar pelo exílio da Shekhinah, divindade, ou seja, que ela causa pena a Shekhinah. A explicação. Esta é talvez a mudança de consciência mais profunda que um estudante de Cabala pode fazer. A dor da queda não deve ser egocêntrica. Não é ai de mim, como sou baixo e distante. Isso é orgulho ferido. O desejo de receber para si mesmo. A dor correta é a dor pelo exílio da Shekhinah. O que isso significa? A Shekhinah é a presença divina no mundo, a alma coletiva de Israel. Cada um de nós é um órgão da Shekhinah. Quando estamos distantes, desconectados, é como um órgão do corpo, se um órgão do nosso corpo estivesse doente ou amputado. A dor que sentimos é apenas um eco da dor, do corpo inteiro. Nosso lamento deve ser por minha causa, por meu estado de separação. A presença divina no mundo está sofrendo. Eu estou causando dor à Shekhinah. Isto remove completamente o ego da equação. Sua dor agora tem um propósito sagrado, participar da dor do Criador, por assim dizer. E como corrigimos isso na prática? Parte 4 aqui das palavras de Baal Hassulam. O desejo de receber prazer deve ser corrigido, com o fim de outorgar. Essa é, né, a correção. Isto é que o prazer e a alegria que o desejo de receber toma
devem ser efetuados com a intenção de causar contentamento no alto. Esse foi o propósito da criação, beneficiar suas criaturas, e isso se chama a alegria da Shekhinah no alto. Aqui, conclusão. Este é o Tikkun, a correção final. Não se trata de parar de querer receber prazer. O desejo de receber é a nossa própria matéria-prima. A correção está na intenção. O objetivo de toda a jornada espiritual, de todas as quedas e ascensões, é nos levar a um ponto onde o nosso único desejo é usar todo o nosso ser, todos os nossos prazeres, para dar contentamento ao Criador. A alegria que sentimos ao fazer uma mitzvah, ao estudar, ao ajudar alguém, não deve ser para o nosso próprio benefício, mas porque sabemos que aquele momento estamos alinhando com o propósito da criação, estamos alegrando a Shekhinah. Então, vamos resumir aqui o caminho do Baal HaSulam nos mostrou hoje. Tudo vem do Criador, não há outra força. Os desafios são ferramentas projetadas para quebrar nosso ego e criar em nós um desejo verdadeiro e desesperado por Ele, pelo Eterno. Nunca atribuir poder a outra força, nem mesmo a si mesmo. Tudo é Ele, o Eterno. Transforme sua dor, em vez de lamentar por si mesmo, lamente pelo exílio da Shekhinah que você está causando. Corrija a intenção, busque em tudo que faz receber prazer com o único objetivo de dar contentamento ao Criador. E possamos ter força para ver a mão do Criador em cada desafio para transformar nossa tristeza em uma prece pela Shekhinah e para que todo o nosso ser se torne um canal para trazer alegria ao nosso Pai nos céus. Shalom. O Brahás, paz e bênção.